Olá, tudo bom com vocês, minhas riquezas? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Morrendo de saudade, mas a gente vai bem, tá? Nós vamos iniciar agora a nossa aula de História. Vila Boa de Goiás, Vila do Ouro. Vamos lá? Durante o século XVIII foram descobertos alguns lugares, né, com bastante ouro, né, com bastante minas de ouro. E um desses lugares foi na Bahia, em Goiás e Mato Grosso. Hoje tem a Vila Boa de Goiás, né, localizada em Goiás, aonde tinha bastante ouro também. Não só em Minas, mas em Goiás também. Veja essa imagem aí. Essa imagem é o Museu das Bandeiras, instalados na Casa da Câmara e Cadeia, no município de Goiás, estado de Goiás, tá? Essa daí é uma das cidades. Hoje, a cidade preserva uma arquitetura colonial que ocupa um vale rodeado de morros cobertos por florestas. Você saberia me dizer por que essa imagem aí representa hoje um museu dos bandeirantes? Por quê? Será que você saberia me responder por quê? Aguardo essa resposta. E na sua opinião, por que será que algumas igrejas são muito luxuosas e outras não? Por que muitas igrejas têm ouro e outras não têm? Você lembra naquela matéria passada que a gente falou lá da Vila do Ouro, de Minas Gerais? Uma capela, né? Uma igreja, tinha uma estrutura por fora bem pobrezinha, né? Não dizia que dentro dela tinha um altar todo de ouro. Você lembra? A mineração surgiu em que país? A mineração surgiu quando não tinha país ainda. Então, quando a mineração, quando a gente não tinha nem ideia de dividir o mundo em países ainda, a gente já buscava os minerais e os minérios para a gente utilizar. É lá que a mineração nasceu. Qual é a história da mineração? Samuel, uma pergunta muito bacana. A gente pode fazer uma história assim bem longa, eu vou tentar resumir em alguns pontos assim importantes, tá? Há muitos e muitos anos atrás, todas as religiões, todas as formas de organização política utilizavam o ouro como uma maneira de simbolizar o poder. Então, há milhares de anos, o ser humano sempre teve uma relação com a mineração para se organizar como uma sociedade, para criar cidades, para criar tudo, né? Então, até o imaginário do ouro, ele tem um valor dentro da religião, da política e das organizações. Recentemente, né, se a gente for olhar a história da mineração no Brasil, ela tem uma importância muito grande porque foi graças à mineração que foi possível, por exemplo, colonizar o interior do Brasil, né? Os bandeirantes, eles adentravam ao interior por meio de entradas, bandeiras, excursões armadas, que eles entravam aqui para capturar índio e também tentar capturar, encontrar ouro. E depois de muitos anos, muitas décadas, muitos trabalhos, esforços, né, eles conseguiram chegar próximo aqui a essa região que nós estamos hoje, a região de Ouro Preto, onde eles encontraram as primeiras minas de ouro, isso no final do século XVII, volta de 1690. E aí, a partir disso, a história do Brasil muda totalmente. Enquanto todo mundo que vinha para o Brasil naquela época morava no Nordeste, a partir do momento que eles descobriram o ouro, eles passam a morar nessa região das minas. Ou seja, a história do Brasil, ela também tem um papel muito importante graças ao ouro, graças à descoberta dos metais preciosos, das pedras preciosas que foram encontradas no interior do Brasil. Que relação que a mineração antiga ajudou na mineração atual? Bom, a gente pode imaginar, Elisa, eu acho a gente fazendo um exercício de imaginação, né? A mineração antiga, a técnica de você extrair é muito diferente
do que você tem hoje em termos de tecnologia e de recursos para a gente extrair esse mineral do solo, né? Então, antigamente você tinha poucos instrumentos, né? A gente está falando da história antiga, né? Poucos instrumentos para poder retirar esse mineral do solo. Então era quase todo um trabalho braçal, era quase um trabalho que você tinha que ter muitas pessoas para poder retirar essa riqueza do solo. À medida que o tempo vai avançando, você consegue criar mais máquinas, mais equipamentos, e hoje você tem o uso até de robôs que conseguem entrar no solo e retirar o mineral lá de dentro. Então a grande diferença é o esforço que se faz para retirar o mineral antigamente e o esforço que se faz hoje. Hoje você tem equipamentos que conseguem fazer a busca mais profunda, a busca mais difícil, né, para retirar mais minerais do solo. Você sabia que os tropeiros, né, eles passavam nas vilas levando as mercadorias que as pessoas mais necessitavam? Como muita gente nessa vila, né, nesse povoado, trabalhava muito em busca de ouro, né, riqueza, não tinha muito tempo para comprar, né, nem cultivar esses produtos que eles necessitavam. Então, alguns escravos começaram a levar esses produtos que eles mesmos plantavam e colhiam. E aí começaram a vender, né, em troca de ouro, eles começaram a passar nesses lugares, nessas matas, onde existiam algumas vilas, alguns povoados. E aí eles levavam esses produtos como queijo, café, milho, tecidos, levavam para essas pessoas que moravam nesse lugar onde tinha muito ouro, né? Onde eles trabalhavam para adquirir muito ouro. Então eles faziam a troca, pegavam a quantidade de ouro, eles davam uma quantidade de ouro e recebiam em troca aquele produto, tá? O produto que eles estavam mais necessitados. Então essas tropas passavam de cidade em cidade, às vezes eles levavam dias e dias levando os produtos para essas cidades bem longe. Tá? As viagens dos tropeiros eram muito longe, né? Como eu já havia dito. Então eles precisavam sempre parar, né, para descansar. E nessas paradas eles marcavam um encontro com outros tropeiros, né, com outras tropas. E ali eles trocavam experiências, às vezes trocavam mercadorias e diziam, olha, se você for na cidade tal, daqui a tantos quilômetros, o seu produto vai ser bem vendido, porque lá eles estão precisando disso. Nós já conseguimos vender aquilo, mas isso eles ainda não compraram, então você vai. Então ali eles trocavam essas experiências, trocavam conversas, né? E às vezes até trocavam mercadorias e descansavam ali nesses pontos de encontro, chamado pousos, tá? Pousos era tipo pousada. Veja aí a figura na página 267. Olha essa figura, a tia vai colocar aí para você. E essa imagem identifica elementos que caracterizam os tropeiros, tá? Está identificando como que os tropeiros faziam essas atividades, as suas atividades. Nessa imagem você vai analisar e vai escrever nas linhas abaixo o que caracteriza os tropeiros, né, chegando na cidade. Tropeirismo. Com a diminuição do ouro encontrado na Baía de Paranaguá e a notícia da descoberta desse minério na província de Minas Gerais, no final do século XVII, ocorreu um esvaziamento da população dos garimpos paranaenses. O ouro deixou de ser a atração do litoral paranaense.
A vida econômica, antes resumida na mineração, voltou-se para outras atividades. Muitas dessas atividades ainda eram ligadas à mineração, entre elas estava a pecuária. O gado foi utilizado economicamente nas mais diversas formas: na alimentação, nos trabalhos domésticos, na agricultura, no transporte e no aproveitamento do couro. O tropeirismo era a atividade realizada por homens que trabalhavam com a venda e transporte de gado, vacum, muares e mercadoria de uma região para outra. Para essa tarefa, os tropeiros utilizavam as mulas por serem mais resistentes aos caminhos de difícil acesso. As tropas eram de propriedade dos tropeiros, que viajavam pelo interior da colônia alugando seus serviços e a capacidade de carga de seus animais. Os tropeiros exerciam, assim, o papel de comerciantes ao comprar e vender produtos nas localidades por onde passavam, chegando a fazer o papel de mensageiros quando levavam notícia dos moradores de uma localidade para outra, num território que abarcava as fronteiras castelhanas do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. As cidades onde estes tropeiros instalaram suas famílias passaram a concentrar parte da riqueza da economia do gado, formando núcleos de poder local. No século XVIII, a pecuária ganhou espaço econômico ligado ao transporte de gado e muares vindos do Rio Grande do Sul, através do caminho do Viamão, para serem revendidos em Sorocaba, na capitania de São Paulo. Inúmeras pousadas que serviam para descanso das tropas foram criadas ao longo do percurso deste caminho, dando origem a várias cidades como Palmas, Ponta Grossa, Lapa, Rio Negro, Palmeiras, Piraí do Sul e Castro, contribuindo no processo de povoamento da região dos Campos Gerais. Você sabia que os vaqueiros eram importantes também nessa época? Sabe por quê? Porque eles precisavam dos animais para fazer transportes, né, de alimentos. Eles precisavam dos animais para a mão de obra, né, para as indústrias e formação da cana-de-açúcar e produção de cana-de-açúcar. Tá? Eles precisavam dos animais para a produção de cana-de-açúcar, para transportes e para a obtenção do ouro, né? Para fazer aquele transporte de ouro, para ir buscar, trazer, né? Levar para vender. Precisavam dos animais, porque ainda não tinha carro, né? A motor, não tinha caminhão, então eles precisavam dos animais. Eles faziam carroça de bois, né? Nessa época, para poder fazer esses transportes, né? Serviço de transporte, transportar os alimentos e ouro que eles tinham naquela cidade, tá? E aí eles usavam muito os animais, então, e precisava também para alimento, né? Porque a carne do boi, da vaca, era uma forma também deles se alimentarem, o leite, né? Então eles usavam muito o gado para esses três tipos de produção, tá? Para alimentação, para transporte e para carregamento e abastecimento de ouro. Leva gado aqui, leva de lá. Eu chego a fazer, dependendo dos dias das tropas, né? Mas 3, 4 tropas, 5 eu faço por mês. Eu gosto de todo o serviço, eu gosto de fazer tudo que eu faço. Uma tropeada é uma mudança de gado, de uma estância para outra. Um gado que compra num local para outra estância, outra fazenda, a gente carrega. Seria o mesmo transporte quase de caminhão, só que é por terra. Tem o capataz e os peão. O capataz é o que, como dizer, que administra, que manobra. Vamos ficar aqui, vamos lá, faz tal coisa, faz tal coisa. Esse é o capataz. Tem o culatreiro e o ponteiro.
O culatreiro o que toca a tropa, né? E o ponteiro que vai na frente, para cuidar as bocas de corredora, uma cerca caída, um gado, para não misturar. A comida do tropeiro é a carne, é fundamental. A carne e o chimarrão são fundamentais, né? O banheiro é no campo. Normalmente, banho no campo, às vezes no inverno, cada friagem, você toma banho no campo. Antigamente tinha bem mais tropa, era bastante mais. Tem poucos tropeiros já. Tropeiro de capataz é uns 2 ou 3, e os outros são, põe uns 20 tropeiros. Aqui na região, em Livramento, tem muitas fazendas, muito estancieiro, né? E tem estância à parte, tem que mudar o gado. O problema é que quando é bastante gado, recompensa mais é por terra. Se o caminhão fica muito caro, às vezes, tem estrada que o caminhão às vezes não entra. Me voy por el cuesta arriba y orillando la quebrada, pura piedra y soledad, camino de Caminhaga. Até pode resumir um pouco, mas sempre vai dizer. Eu acho que o tropeiro não acaba. Sempre fica uma semente. El Alto de Santa Cruz tiene una selva de palmas, por ella se va la tarde con una luz de vidaca. Adiós norte, Córdoba. Vê aí ainda na página 268 que tem uma tabela para você completar com o que está dizendo o texto acima sobre vaqueiros e vilas. Você vai dizer, preenchendo qual era a atividade vinculada ao gado e a vila que surgiu com a atividade do gado no Nordeste e no Sul, tá? Como que era usado o gado no Nordeste e o gado no Sul, tá bom? Você vai analisar de acordo com o texto acima, um texto que você leu sobre vaqueiros e vila, tá? Depois tem... Nós já demos início nas atividades finais, tá? Então vamos lá. Ligue as regiões da coluna da esquerda aos municípios na coluna da direita, que é da região litoral e da região do interior, tá? São Vicente, São Paulo, Olinda e Ouro Preto fazem parte de que região? Do litoral ou do interior? Então você vai ligar. Número 2, escreva 4 profissões que cresceram nas vilas de mineração, tá? Você pode escolher qual das 4 profissões, né, que você vai escrever, tá bom? Volte lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, que já vem dizendo um pouco dessas profissões, desses profissionais. Número 3, marque com um X a opção que aparece nas atividades econômicas que foi importante para a interiorização no Brasil. Então, ou foi a pesca, ou foi a mineração, ou foi a extração do pau-brasil. Isso você vai ter que marcar, tá? Lembrando que foi uma atividade econômica muito importante que fez acontecer o crescimento do Brasil, tá? Na página 270, nós vamos para marcar V para verdades e F para falso. Você vai ler as frases e ver o que é F, que é falso, e o que é V, verdadeiro, tá? No número 5, você vai completar as frases com as informações corretas. Então, vamos lá. No Brasil colonial, os tararã eram os responsáveis pela conversão dos indígenas ao cristianismo. Quem eram essas pessoas? Eram os jesuítas, eram os bandeirantes ou eram os tropeiros? Você vai... Na letra B, os tararã procuravam minério no interior do território brasileiro, mas também se dedicavam à captura de indígenas para escravizar. Quem eram esses? Nós falamos muito sobre eles, né? Na letra C, o comércio interno no Brasil colonial era realizado pelos... Quem é que vendia? Quem que saía para vender, para fazer trocas, tá? Quem é que fazia esse comércio? Nós falamos sobre eles agorinha mesmo, num vídeo aí atrás. No número 6, já temos para a gente associar a segunda coluna até a primeira. A, São Paulo. B, Ouro Preto. C, Castro.
e D, Feira de Santana. Então você vai ver o que corresponde à primeira coluna, o que vai falar lá na segunda coluna de acordo com a primeira, tá? No número 7, tá. Quando os jesuítas começaram seu trabalho de conversão dos indígenas ao cristianismo, encontraram uma grande dificuldade. Eles não falavam a mesma língua dos indígenas. Por isso, o padre José de Anchieta começou a estudar o tupi e, quando dominou, até escreveu um manual para ensiná-los aos outros padres jesuítas. Contudo, outro recurso foi usado para o trabalho da cristianização, o teatro. Os padres ensinavam as cenas bíblicas, principalmente a história de Jesus. Em sua opinião, qual recurso era mais eficiente para a catequização e por quê? Então, desses recursos que os padres usavam, qual era o mais eficiente? O que ajudou mais? O que eles entendiam mais? Observe o quadro a seguir que representa um famoso bandeirante paulista. Tá escrito aí o nome dele, Domingos Jorge Velho. Então vamos lá. Agora responda na sua opinião, Benedito Calixto retratou o bandeirante de acordo com a sua imagem mítica? Por quê? Ele retratou a sua imagem? Ele realmente está vestido, caracterizado como um bandeirante? Sim ou não? Se sim, o que ele usa, né, para representar esse bandeirante? No número 9, na página 272, já tem um mapa. Observe o mapa a seguir. Trata-se da importante estrada real que ligava as zonas de mineração ao porto do litoral. Havia um caminho velho e depois foi criado também um caminho novo, certo? Tem o caminho velho e o caminho novo. Segundo o que você estudou, qual era a utilidade dessa estrada? O caminho velho e o caminho novo. Qual era a utilidade dessa estrada? Para que serviam? Tá? Eles chegavam aonde, esses caminhos? Tá bom? Lá na página 273 tem um texto que a gente precisa ler para responder a questão. Então você vai ler atentamente e vai responder qual foi o papel dos vaqueiros para a ocupação do interior do Nordeste. Leia esse trecho, tá? Esse pedacinho do texto, mas também volte um pouquinho no vídeo. Tem um vídeo falando sobre os vaqueiros, tá? Aí na nossa aula. No número 11, nos tempos coloniais, os bandeirantes paulistas criaram uma língua própria, conhecida como língua geral. Eles vinham da língua tupi, falada pelos indígenas tupinambás, e se espalhou pelo interior da colônia. Hoje essa língua desapareceu. Por que essa língua se espalhou a partir dos bandeirantes paulistas? Por que você acha que ele se espalhou? Será que é porque eles saíam muito, eles se deslocavam muito de um lugar para o outro, né? Perseguindo os indígenas, atrás de minérios, de pedras preciosas? Será que é por isso? Então escreva aí a sua opinião, tá? Depois nós vamos para o Relembrando. Lá no Relembrando tem um esquema, tá? É um mapa. Então você vai preencher o esquema com os principais tópicos aprendidos nesse capítulo, do rumo ao interior. Nós temos aí 5 setas que estão apontando para alguns desenhos. Então você vai descrever o que significa esse desenho. Tem aí a primeira seta numa barrinha de ouro, significa o quê? Nas nossas atividades finais, eu peço a vocês que não deixem de fazer as atividades, não deixem de assistir às aulas. Elas serão muito importantes para você mais tarde, hein? É bom ficar ligadinho em toda a história do nosso país. Espero vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus. Um grande beijo para todos. Se cuidem. Em breve nós estaremos juntinhos. Tchau, tchau!